Segue os passos do Mestre enquanto é dia. Sobe do escuro vale para o monte, que a coroa de lágrimas te aponte a vitória da crença que porfia. Não te detenhas na escabrosa via, e que a taça de fel não te amedronte. Louva o madeiro que te dobra a fronte para a estrada cruel, áspera e fria. Enquanto a sol avança na subida, de alma desfalecente consumida, bem dizendo o martírio que te eleva, seja a luz tua excelsa recompensa, porque a noite da morte é triste e densa para aqueles que dormem sobre a treva. Enquanto a sol avança na subida, de alma desfalecente consumida, bem dizendo o martírio que te eleva. Enquanto é dia, segue os passos do Mestre enquanto é dia. Há momentos na vida ninguém se encontra, ideias se chocam, homens discutem e palavras agridem. Guerras explodem, caridade esquecida, gente sem rumo, gente perdida, esquecidas do amor. Ame mais que o amor é uma corrente, você é o elo que unirá toda essa gente. Ame mais que o amor é uma corrente, você é o elo que unirá toda essa gente. Momentos na vida ninguém se encontra, ideias se chocam, homens discutem e palavras agridem. Guerras explodem, caridade esquecida, gente sem rumo, gente perdida, esquecidas do amor. Ame mais que o amor é uma corrente,
corrente. Você é o elo que unirá toda essa gente. Escuta, meu irmão, o que diz a mãe natureza, e certamente descobrirás a mágica do amor, o pássaro a cantar só para nos alegrar, a terra produzir, sem nada exigir. Veja, meu irmão, contemple a bondade do Pai, que tudo faz pra você, sem nada receber. A beleza do céu, a sinfonia do mar, e mesmo assim queres uma fórmula pra amar. Desperta, meu irmão, sejamos como a natureza, servindo sempre em harmonia, o coração entoando a melodia do mandamento de Jesus. Amai-vos uns aos outros numa eterna sinfonia, espargindo alegria, doando a nossa luz. Um dia um homem estava caído, passaram ali muitas pessoas, a elas nada se pediu, olharam sem compaixão. O primeiro não quis ajudar, disse então tenho que trabalhar. O segundo tinha um compromisso, atrasado não podia chegar. E saíram comentando assim, coitado não pode levantar. E assim se passaram as horas e ninguém o quis ajudar. Larará, ninguém o quis ajudar. Larará, ninguém o quis ajudar. E de repente aparece alguém que viajava e se aproximou, o socorre, o põe em seus braços, o envolve com seu amor. O seu nome ninguém sabe qual é, cuidou do homem como irmão. Oh meu Deus, como é bom saber que no mundo há gente de coração. Oh meu Deus, como é bom saber que no mundo há gente de coração. Bom samaritano ele é, sua religião é Jesus. Anda pelo mundo doando migalhas de luz. Bom samaritano ele é,
religião é Jesus. Anda pelo mundo doando migalhas de luz. É agora que iremos unir, com o coração a sorrir, no sublime encontro pela paz, a paz, a paz. É sabido que a hora é chegada e o sol saindo na alvorada vem trazer alegria e a paz, a paz, a paz. Plantando agora o amor, agradecendo o momento da dor, estarás com Deus em paz, em paz, em paz. Aqui vamos nos reunir, recebendo as messes que hão de vir. Jesus está entre nós, iluminando tal qual albatroz, em voo celeste de amor, em voo celeste de amor. Aqui na pátria do Evangelho, a criança, o jovem e o velho se completam neste enlace de paz, de paz, de paz. Aqui vamos nos reunir, recebendo as messes que hão de vir. Jesus está entre nós, iluminando tal qual albatroz, em voo celeste de amor, em voo celeste de amor, em voo celeste de amor. Olá, muito boa noite. Jesus abençoe o lar de cada um que esteja sintonizado com o tratamento hoje, o estudo da doutrina espírita, com o nosso amigo Renato. Logo no final nós teremos o momento do tratamento via o passe e também a fluidificação nas águas. Então desde já pedimos aos companheiros, aos irmãos, para separar um vasilhame com água, para que no decorrer do tratamento, do estudo de hoje, receba as visitas dos benfeitores, levando o remédio necessário a cada um. Muito bem, passamos aqui a nossa palavra para o nosso irmão Renato. Paz a todos e boa palestra. Que a paz de Jesus nos abençoe a todos. Vamos fechar os nossos olhos para a nossa prece inicial. Levando o nosso pensamento a Jesus, o mestre, o dirigente maior da nossa casa, rogando a Ele a assistência espiritual para este momento. Amigo querido, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos em Seu santo nome, Jesus, pedindo-lhe a permissão para que possamos, no transcorrer da nossa reunião, discorrermos sobre o Seu Evangelho, rogando a sua assistência espiritual, os bondosos amigos do mundo maior possam também nos auxiliar na inspiração, nos trazendo conforto, alívio, esperança. Graças te damos por tudo, Jesus, e que assim seja. Muito bem, meus amigos, meus irmãos, vamos dar início então à nossa pequena explanação
Lembrando que depois da nossa atividade de palestra, de reunião pública, de conversa fraterna, nós teremos o passe à distância. Então, se você ainda não o fez, prepare aí um vasilhame com água pura para ser fluidificada e você fazer uso ao longo do dia, né, durante a semana, para as necessidades físicas e espirituais. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre a passagem evangélica contida em o capítulo 7 de O Evangelho segundo o Espiritismo, itens 11 e 12. O capítulo 7 fala das bem-aventuranças, uma delas, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. Esse capítulo, sem dúvida nenhuma, está apoiado, né, na citação evangélica, na narrativa de Mateus, capítulo 5, versículo 3, bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Por que Jesus promete o reino dos céus aos pobres de espírito? Precisamos fazer alguns questionamentos. A doutrina espírita nos concita, nos conclama, nos chama a interrogações, a perguntas, a fim de que a razão se associe à emoção e aí a gente tem aquela fé inabalável que a gente pode enfrentar qualquer discussão frente a frente em qualquer momento da vida, como como Kardec fala na abertura do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Então, já nos ocorreu porque Jesus promete o reino dos céus, ou seja, um reino de ventura, um reino para o Espírito eterno, aos pobres de espírito. Não seria mais aconselhável ou mais justo aos que sejam ricos de espírito? O que Jesus quis dizer com isso? Então, esse capítulo, inclusive, tanto Kardec quanto os espíritos superiores, em Instruções dos Espíritos, nos esclarecem o que eles querem dizer, ou aliás, o que Jesus quis dizer com essa bem-aventurança. E nos compete aqui a um pequeno raciocínio a fim de que a gente possa estimular os nossos irmãos na leitura e na compreensão desse capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo. O espírito superior, a quem nós analisamos o comentário dele agora, né, nos itens 11 e 12, ele diz que a humildade é uma virtude muito esquecida entre nós. A humildade é uma virtude muito esquecida entre nós, por quê? É porque a gente ainda se acha superior às pessoas e às coisas. E é muito natural que a gente se empolgue pelo descobrimento das coisas, da verdade, né? Tudo isso nos dá riqueza, nos dá compreensão das coisas, mas isso também faz, e não deveria ser assim, e nós vamos ver porque ainda, nos faz às vezes se achar ou nos acharmos melhor que as pessoas. Falta de humildade para aquele que ainda está no processo de aprendizagem. Como o aprendiz pode ficar orgulhoso, vaidoso de si, se ele é ainda um aprendiz? Nós precisamos reconhecer a nossa condição de aprendiz. E não é muito difícil entender que nós somos aprendizes, não, porque a todo instante nós estamos descobrindo coisas novas. Até bem pouco tempo, nós não tínhamos noção de como nos locomover a uma velocidade superior ao que o cavalo poderia nos guiar, nos conduzir, né? Aí nós inventamos o motor a vapor, logo depois a combustão, o avião. Então, todo o processo de evolução da ciência nos mostra que a gente ainda tem muita coisa a conquistar, né? E aí ele diz para nós o seguinte, que o orgulho é o terrível adversário da humanidade. O orgulhoso é aquele indivíduo que se acha superior aos outros. Eu tenho orgulho
daquilo que faço e me coloco à condição superior das outras pessoas. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas ao seu mérito e se consideram de essência mais pura do que a do pobre. Então, veja como a raça humana, o ser humano, ainda não sabe analisar as coisas. Ele observa um efeito, que é o, por exemplo, da riqueza, e observa o efeito da pobreza em outras pessoas, e ele, por analisar esse efeito, julgando ele como causa, porque Deus tem preferência a ele, se acha melhor do que o indivíduo que é irmão dele e tem menos do que ele, tem menos posse, tem menos inteligência, né? Então ele imagina, por ignorância, que tudo que ele possui, sendo dado por Deus, o foi porque ele prefere a esse e pretere àquele. Ignorância de algumas coisas importantes na vida, e nós vamos discutir isso aqui, né? O que se deve entender então por pobre de espírito? O que Jesus quis dizer a respeito disso? E o Espírito Superior continua nos dizendo: a incredulidade zombou desta máxima sobre os bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Então, aqui o Espírito Superior, Lacordaire, está nos dizendo que o ponto central da discussão é a incompreensão das coisas. A gente acaba zombando, se torna incrédulo, porque a gente não compreende de fato como as coisas são. A gente toma uma situação por verdade apenas porque ela impressiona os nossos sentidos parcos, né? Porque eu vejo, porque eu sinto cheiro, gosto, porque eu posso tocar, e esquece de admitir que às vezes isso é uma condição ainda precária daquilo que podemos sentir, daquilo que podemos perceber. Então essa falta de compreensão das coisas faz com que a gente tome determinados comportamentos que são contrários a realmente as coisas como são. Não é razoável hoje a gente admitir, sendo Deus Pai soberanamente justo e bom, que Ele tenha preferência por um e por outro. Por uma analogia simples, se eu, pai, com 4 filhos, não tenho preferência nem por um nem para o outro, não gosto mais de um do que do outro, se um se sai melhor do que o outro, eu também almejo aquele outro que também se saia melhor, né? Que eu fico condoído com o sofrimento de um e de outro, e sou pai da terra imperfeito, Deus, que é soberanamente justo e bom, que é toda a perfeição, tem que ser melhor do que eu. Então não é admissível que ele tenha preferências. Só a nossa mente ainda incapaz de compreender essa sutileza que pode formatar uma ideia, um pensamento a partir dessa desigualdade premente, né? Essa desigualdade agora, como sendo um fato absolutamente estabelecido e ponto final, né? Então falta a compreensão de algumas coisas. E a doutrina espírita, meus irmãos, como farol que ilumina o nosso caminho, né? Como aquela que veio trazer para nós a compreensão de ciência, filosofia e religião sobre esses fatos, dá-nos a alavanca poderosa da compreensão desses fatos para tirarmos de vez esses atavismos, esses erros, essas tarjas, esses verdadeiros véus que a gente coloca sobre os nossos olhos, que impede que a gente veja um palmo à frente do nosso nariz. Pense bem, veja bem, se nós pensássemos um pouquinho, olha só que interessante esse raciocínio, são perguntas que os Espíritos nos fazem nesse capítulo e que a gente vai raciocinando agora. De onde eu vim?
O que estou fazendo aqui na Terra? Você já se perguntou isso? Para onde eu vou quando falecer? A vida futura existe mesmo? O espírito? O espírito é eterno ou não é eterno? Lei de causa e efeito? Existe ou não existe? Reencarnação? Todas esses questionamentos, se não respondidos corretamente, se não compreendidos corretamente, vão fazer com que a gente tenha uma avaliação equivocada da nossa vida, né? Continuemos no raciocínio. Se nós pensássemos um pouquinho, Deus, são os espíritos perguntando lá, né? Deus vos distingue pelos corpos? Será que o Deus, Criador de tudo e de todos, dos universos sem fim, vai distinguir a gente pelos corpos? Um preto, um branco, um feio, um bonito, um homem, uma mulher, um novo, um velho, um rico, um pobre? Ainda mais sabendo, nós sabemos disso, que a matéria, que os corpos são compostos de matéria, ela tem uma regra própria, ela nasce, vive e morre, transforma-se continuamente. A matéria, de fato, ela não existe. Einstein, há mais de 100 anos, provou para nós que esta matéria que nós conhecemos como matéria é apenas uma ilusão óptica dos nossos olhos. Tudo não passa de energia. A matéria, então, é a energia condensada. E o que é energia? A matéria desassociada. Então, essa matéria, essa parede que a gente tem em nossas casas é uma conjunção de energia que dá a ponderabilidade, que dá a impenetrabilidade dela, né? Ou a fluidez, como a gente compreende nas moléculas da água. H2O é o composto básico da água. Agora, quando ela está no estado fluido, a gente chama ela de água. Agora, quando ela está na condição etérea, ela é uma nuvem, é um vapor. Agora, quando ela está na condição sólida, que é impenetrável, né? Ela é gelo, mas não deixa de ser H2O. Então, esses corpos nossos, será que Deus vai nos distinguir por uma coisa que é perecível, que muda constantemente? O envoltório do rico não é o mesmo do pobre? Ou vice-versa? Nós temos os mesmos corpos, se a gente despí-los, os dois, e fizer um trato, né, de maquiagem, de trato de banho, de cortar cabelo, a gente não consegue distinguir um do outro. Terá o Criador feito duas espécies de homens? Por que a gente insiste em achar que nós somos diferentes dos outros? O Criador fez duas espécies de homens, um para ser rico e outro para ser pobre. Não faz nenhum sentido isso, meus irmãos. Deve haver algo além disso que justifique essas diferenças, porque nós vemos realmente o feio, o bonito, o rico, o pobre, né? Os homens doentes, outros sadios. Será que isso dá conta da distinção de Deus? E aí ele arremata dizendo: tudo que Deus faz é grande e sábio. Não lhes atribuais nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram. O que ele está querendo dizer para nós? Que essas diferenças são da nossa cabeça. Nós, entre homens, entre as pessoas, é que criamos essas diferenças. Não vem de Deus. Deus não distingue a gente. Nós somos feitos e criados simples e ignorantes à semelhança dele. Agora, as aptidões, as vontades, os critérios que cada um usa, acaba adiantando um mais ou menos, mas aí é da nossa conta. Nós não podemos atribuir essa diferença de Deus, o que, se fosse verdade, nos daria realmente um privilégio. Ah, eu fui escolhido, fui eleito, fui o eleito. Ah, eu sou eleito porque eu tenho tal religião. Ah, porque eu sou devoto, não sei. Será que é só da boca para fora, só falar que é devoto? Aliás, a história tem mostrado para nós, né, que todos aqueles homens de escola, aqueles homens espíritos evoluídos, se fizeram
mais humildes. Quanto mais humilde, mais evoluído, como era o caso, e é até hoje o caso de Jesus, né? Não tinha uma pedra para recostar a cabeça. No entanto, é Senhor de tudo, não é isso mesmo? Muito bem. E o rico é igual ao pobre, meus irmãos. Não tem diferença, né? É exato que as vossas vestes não se assemelham, mas despi-los ambos. Eles continuam dizendo: que diferença havia entre vós? A nobreza do sangue, dirás, a química, porém, ainda nenhuma diferença descobriu entre o sangue do grão-senhor e de um plebeu, entre o do senhor e do escravo. Então o orgulhoso, antes da química, né, dizia: não, o meu sangue é azul. Aí a química, a ciência vem e fala assim: não, mas peraí. Aliás, é muito comum, inclusive, um doador pobre, às vezes, salvar a vida de um rico que precisa do sangue que é compatível com o dele. Então não há diferença, né? Quem te garante que tu também já não tenha sido miserável e desgraçado como ele, infeliz? Ou ainda, que também não haja pedido esmola, que não a pedirás um dia a esse mesmo a quem hoje desprezas. O mundo dá muitas voltas, meus irmãos, dá muitas voltas. Então, e nós estamos vendo isso acontecer com regularidade. Fortunas, verdadeiras fortunas, mudarem de mão. Aqueles que eram ricos hoje estão na miséria. E isso não pode ser um diferencial entre as pessoas, né? São eternas as riquezas? Não desaparecem quando se extingue o corpo, envoltório perecível do teu espírito? Morre rico. E será que vai chegar de lá exigindo aquela mesma deferência que era tratada aqui? Porque lá no mundo espiritual, onde a matéria, o ouro, não é negociável, porque ele fica aqui na Terra, como é que será que é a moeda de troca lá, no mundo espiritual? Porque todos nós somos espíritos, nós estamos aqui na Terra de passagem. De passagem. O mundo primitivo, ou seja, o mundo de onde nós viemos e para lá voltaremos, até um dia permanecermos definitivamente, é o mundo espiritual, é o mundo dos espíritos. É a vida espírita, que é a vida eterna. Nós somos espíritos eternos tendo uma experiência corporal e não o contrário, um corpo tendo uma experiência espiritual. Não é, né? O que então se deve entender por pobre de espírito, que Jesus quis dizer? Será que é os que não têm inteligência? Será que o que vai realmente levar-nos a crer que os pobres de espírito que Jesus estava dizendo eram os não cultos? Porque nós vemos gente inteligente e honesta. Nós vemos pessoas inteligentes e boas de coração. E também vemos gente ignorante, pobres de valores culturais e com profundos problemas, né? Então, seguramente Jesus não estava se referindo aos não inteligentes. Não, o problema não é a inteligência, o problema é a falta de humildade. Humildade de reconhecer que nós somos aprendizes da vida. E o aprendiz tem que entender que ele está no processo de aquisição de riquezas, riquezas de conhecimento, riquezas materiais, né? Então, quando a gente entroniza em nós essa verdade de aprendiz da vida, não há necessidade da gente se achar superior aos outros, porque somos todos aprendizes. Qual de nós chega à condição máxima da capacidade de inteligência aqui na Terra para se dizer superior aos outros? Se nós mesmos, quando iniciamos a nossa fala, estamos a todo instante vendo que a ciência, ela mostra para nós as mudanças quase que continuamente daquilo que precisamos aprender e transformando continuamente, não é isso mesmo? Como reconhecer então um comportamento orgulhoso e um humilde? Muito bem, eu reconheci que eu devo ser humilde, mas como é um comportamento humilde? Será que eu estou tendo um comportamento humilde ou será que eu estou tendo um comportamento orgulhoso? Ele também faz essa distinção nesses dois itens. Olha que interessante.
algumas características do orgulhoso e do humilde. O orgulhoso procura o primeiro lugar, tudo para ele, e ele fica triste se ele não é o primeiro colocado, não numa disputa comum, né? Numa disputa de modalidade esportiva, não é isso que nós estamos dizendo, né? É o querer ser o destaque de tudo, quer sobrepor-se aos outros. Eu submeto se sou o patrão, os meus funcionários são submetidos à minha vontade, independente da opinião deles, e a ideia é de subjugação, né? É indulgente para com tudo que o lisonjeia. Agora, se a pessoa o bajula, aí sim, ele é caridoso, ele faz agrado, ele é mão aberta, né? Ele é camarada, mas se ele é contradito, né? Se ele tem uma contradita, ele se transforma, acredita-se infalível. Eu não falho, eu sei de tudo e eu nunca erro. Uma ignorância do tamanho do mundo, né? E revolta-se contra Deus. Quando Deus, às vezes, os reveses da vida o submetem à condição de entender que a vida dá muita volta, ele se revolta contra Deus. Quando as coisas não acontecem quando ele quer, e geralmente também pode acontecer disso mesmo, não acontecer como a gente gostaria que fosse, ele se revolta contra Deus. E aí, na maioria das vezes, torna-se ateu, porque é orgulhoso, porque inclusive não admite que tenha algo que seja superior a ele. Agora, o comportamento humilde, é aquele que suporta as humilhações com coragem, compreende que o aprendiz que está o repreendendo e às vezes o humilhando também é um infeliz, porque quem faz isso com os outros é um infeliz. Não aceita simplesmente a humilhação, mas ele suporta. E se é motivo de chamar às barras da justiça, ele vai sem vingança. Ele procura justiça, não procura vingança. Se faz pequeno porque compreende a sua pequenez, não se considera superior. Por que eu vou achar superior se eu ainda estou aprendendo? Eu não faço nem a comida que eu como, eu não faço o carro que eu ando, eu não faço o relógio que eu olho a hora, eu não fiz esse computador sobre o qual nós estamos usando de ferramenta. Então eu não tenho condição de me considerar superior a ninguém. É submisso a Deus. Senhor, seja feita a sua vontade. O Senhor que é Pai sabe o que é melhor para mim. É generoso, caridoso, sem ostentação, né? É aquele que faz com que a mão direita dá sem que a esquerda veja. Então, ele traça para nós esses perfis, né, do orgulhoso e do humilde, né? E quando sofremos as consequências dos nossos atos, a quem culpar? Naquela regra da lei de causa e efeito, quando a gente é orgulhoso, quando a gente é brigão, quando a gente é belicoso, quando a gente é revoltado, tudo isso é uma ação que causa uma reação. Quem a gente vai culpar? Depende se você é orgulhoso ou se é humilde, né? Ele diz aqui para nós, a quem culpar senão a vós, que incessantemente procurais esmagar-vos uns aos outros. A gente vive em guerra, meus irmãos, e a gente é ser sociável. Nós não conseguimos viver sem os outros, e a gente vive numa guerra constante, uma disputa, sem compreender que a disputa pode nos levar a alguma vitória, mas o que é mais vitorioso é quando a gente se associa, quando a gente une esforços. Aliás, é um adágio popular, a união faz a força. Nós precisamos compreender melhor isso e agir nos acordos, nas diplomacias, nas compreensões, né? na boa convivência com todos. Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. Mas como pode a benevolência coexistir com o orgulho? O orgulho eis a fonte de todos os vossos males. Aplicai-vos, portanto, a destruí-lo, se não lhes quiserdes perpetuar as funestas consequências. Um único meio se vos oferece para isso, mas infalível. Tomardes para regra
invariável, ou seja, sem mudança do vosso proceder, a lei do Cristo, lei que tendes repelido ou falseado em sua interpretação. Então nós já conhecemos a lei de amor, que é a lei de Jesus, que veio há 2000 anos trazer presencialmente para nós essa compreensão da lei, nos apresentando não só a teoria, mas vivendo a lei de amor, perdoando, né? Se submetendo, inclusive, às regras da época, né? E a gente simplesmente se nega a seguir este único meio que vai nos levar a uma felicidade plena, porque nós só seremos absolutamente felizes quando todos formos felizes, porque é uma regra universal, é uma regra natural, é a regra da sociedade. O ermitão, a pessoa que se isola, ela está indo contra essa regra. E quando a gente vai contra a lei, o que a gente sofre? A gente sofre o revés da própria lei. Traz-nos sofrimento, constrangimento, dor, angústia, tudo isso, né? Então vamos lá? Moisés e o bezerro de ouro. Lembra da passagem de Moisés e o bezerro de ouro? Moisés subiu ao monte para receber os 10 mandamentos e o povo, se achando abandonado, voltou à prática infeliz do culto ao sensorial. Juntaram todos os seus tesouros e criaram um bezerro de ouro para cultuar o bezerro de ouro, ou seja, cultuando a matéria novamente, esquecendo-se da divindade. E aí, Jesus nos legou a doutrina de amor, que é espiritualizando de novo, trazendo para o nosso emocional. Meus irmãos, a matéria é importante? É importante, nós vivemos da matéria, nós precisamos da matéria, mas ela não pode nos dominar, nós somos muito mais do que ela. Então esse legado de doutrina de amor que Jesus nos trouxe, nós insistimos em abandoná-lo, desvirtuá-lo, fazendo os nossos bezerros de ouro novamente. A gente comumente diz assim, eu gostaria muito de fazer caridade, mas eu ainda não tenho o suficiente, eu não tenho nenhum carro. Aí quando ele adquire o carro, ele fala assim, eu vou ser caridoso um dia, porque eu adoro a caridade, eu vejo e me emociono, mas eu ainda não tenho uma casa própria, eu não tenho um bom emprego, os meus filhos ainda não têm. E aí o tempo passa e a gente deixa de fazer a regra da doutrina do amor, cultuando o bezerro de ouro novamente. Olha só, 4000 anos depois, quase, a gente ainda faz um Deus ao nosso jeito. A gente molda o Deus, que é, se a gente teme a Deus, o temor, né? Quem teme é porque tem medo, né? Aí a gente cultua um Deus vingativo, aquele que pune. Se a gente é ligado à sensualidade, a gente vai projetar esse Deus que é o Deus da beleza da forma, né? E a gente esquece que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós precisamos desfazer desses bezerros de ouro, né? E precisamos compreender que a humildade e a caridade, irmãs que andam sempre de mãos dadas, são os meios mais eficazes de se obter graça diante do Eterno. Queremos agradar a Deus? Sigamos o conselho de Jesus, que certa feita no Evangelho narra. Meu irmão, se você vai fazer a sua oferenda, ou seja, uma oferenda é um agrado que a gente vai fazer a Deus, né? Se nós vamos fazer a oferenda no altar dedicado a Deus, Jesus nos recomenda, guarda a sua oferenda aí, volta e reconcilia com seu irmão, porque este é o sacrifício mais agradável a Deus. Que Jesus nos abençoe e que nos propicie muita paz. Acompanhe agora então o nosso tratamento à distância. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando,
Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Muito bem, meus amigos. Jesus abençoe nosso momento de estudo, que tivemos aí. Nosso grande amigo, colaborador conosco aí, nosso irmão Renato de Goiânia. Forte abraço, Renato, por estarmos sintonizados aí no Evangelho do Cristo. Agradecemos a reflexão que nos trouxe. Muito obrigado.
E agora nós iremos passar para o nosso momento aí da finalização, agradecendo aí com a prece. Mestre amigo, agradecemos, Senhor, as tuas bênçãos de amparo espiritual para todos os nossos lares. Agradecemos ao nosso amigo Renato, possa abençoar seus familiares também. Ampare, Jesus, nesse momento de Covid-19, de pandemia, que a humanidade passa por dores, por sofrimento. E pedimos, Senhor, em especial, a fé, a esperança para dias melhores. Abençoe nossos lares, Senhor, com a saúde, com o equilíbrio. E agradecemos, Jesus, por mais uma vez estarmos sintonizados contigo. Graças a Deus, que assim seja. Muito bem, meus irmãos. Boa noite, paz a todos. Jesus ampare a cada um. Até mais.